Ao se aproximarem do objetivo, nossos heróis vislumbram no horizonte um antigo portal de pedras, marcado pelo tempo, naquilo que parece ser uma cidade abandonada. Então, pessoal, para começar o nosso projeto, eu decidi trazer aqui e mostrar para vocês alguns dos mapas e dungeons que eu já produzi e que eu utilizo nas minhas aventuras. Como vocês podem ver, todos esses mapas que eu tenho aqui, sejam eles de edificações ou de cavernas, até mesmo aquela torre, né, de um castelo ali, são completamente feitos com material reciclado. A gente utilizou aí materiais como EVA, papelão, papel cartão, alguns retalhos de tecido também, e assim a gente conseguiu compor espaços bastante interessantes, isso que eles não estão mobiliados aí, mas que auxiliam muito no desenvolvimento da narrativa das histórias que a gente vai contar durante as nossas aventuras. Um exemplo é essa torre que eu estou mostrando para vocês, ela também foi totalmente feita com material reciclado, e ela tem 4 níveis jogáveis mais o nível superior. Como vocês podem ver, no desmontar ela, todos os níveis são acessíveis e a gente pode mobiliar eles da maneira que a gente achar melhor para a nossa aventura. Bem como ali na parte do nível subterrâneo, a gente poderia, por exemplo, colocar um alçapão, e esse alçapão levaria os nossos heróis, por exemplo, para aquela escadaria que dá acesso ali para dentro da nossa dungeon, né? Em algum momento a nossa dungeon também tem uma passagem secreta, uma parede desmoronada que dá acesso para aquelas cavernas lá. Então a gente utilizar esse tipo de tabuleiro modular facilita muito na hora da gente estruturar e contar as nossas histórias. Para começar esse projeto aqui, pessoal, a gente vai estar utilizando alguns retalhos de madeira. O que eu tenho aí é um pedaço de MDF que eu furei para parafusar nele alguns pedaços de madeira reciclada. Eu acabei utilizando madeira nesse projeto, pessoal, porque essas peças iam acabar indo para o lixo, então eu achei interessante de utilizar o material que eu tinha, mas todo esse processo, se quiser, pode ser feito inteiramente com papelão. Uma vez que a gente tenha montado essa estrutura em arco, pessoal, o que a gente vai fazer é determinar aí mais ou menos a forma dessa curvatura que o nosso arco vai ter. E todo o excesso que ficar para fora do desenho a gente vai estar cortando na nossa serra elétrica. Uma vez que a gente tenha cortado, pessoal, o nosso arco, o que a gente precisa fazer é revestir ele com camadas sucessivas de papelão e de papel cartão, que é basicamente tudo que a gente vai fazer desse ponto até o final para adicionar todos os detalhes. Eu acabei fazendo um desenho de mais ou menos como eu gostaria que a forma final ficasse. Eu determinei que esse arco ele vai fazer parte de uma muralha semi-desabada, talvez com alguns muros ou colunas na frente. Em seguida aí, pessoal, o que eu fiz foi pegar papelão duplo, aquele papelão que tem 1 centímetro de largura, e cortar algumas fatias, entre aspas, no formato que eu gostaria que a nossa muralha ficasse no final. Eu acabei utilizando 4 folhas de papelão, que somadas aí ficaram com uma largura interessante para a gente utilizar como muralha. E aí eu cortei as 2 fatias da frente para encaixarem ao redor do meu arco, de modo que o meu arco ele pareça e visualmente ele fique se projetando para dentro da muralha, como se a muralha estivesse apoiada sobre ele. E na parte de trás do nosso modelo, pessoal, eu deixei um recorte quadrado. É nesse recorte quadrado que a gente vai fazer as nossas portas de encaixar, para que a gente consiga trocar elas e utilizar esse mesmo modelo para várias narrativas e histórias diferentes. Na sequência, pessoal, depois que o nosso modelo já secou, o que a gente vai fazer é pegar a toalha de papel ou papel higiênico, guardanapo também, e a gente vai aplicar uma camada ou 2 desse papel com cola branca e depois com uma cola misturada com água, para a gente fazer a cobertura das arestas do nosso papelão, aquela parte feia dele que fica aberta para a lateral ali e que ela tem uma facilidade maior de amassar. A gente vai fazer a cobertura de toda essa parte e também da parte da nossa base, como se a gente fosse dar uma textura de chão para ela. Embora toda essa região ela vá ser coberta depois com outros materiais, é interessante que a gente crie uma camada de rugosidade ali entre a base, que é bastante lisa, e o material que a gente vai colocar a seguir para aumentar a aderência. Depois que a gente fez a colagem do papel machê no nosso modelo, o que a gente precisa fazer é pegar algumas caixas de ovos e cortar elas em quadrados de tamanhos variados. Esses quadrados a gente vai começar a colar na fachada do nosso modelo de modo a simular as pedras que foram empilhadas para construir a nossa muralha. No decorrer do modelo vocês vão ver, pessoal, que o arco ele vai ser montado com pedras simétricas, de modo que
ele fique com uma aparência mais bonita do que a aparência da muralha, onde as pedras elas vão ser coladas de modo aleatório e com tamanhos variados. Depois que esse material secou, pessoal, eu acabei passando um pouco de massa acrílica ao redor do modelo para cobrir as arestas principais que tinham ficado aparecendo. E já aproveitei para furar a base do nosso modelo e fazer a inserção de 2 pilares ali na frente, bem como as pedras do coroamento que ficam na parte de cima da nossa muralha, naquela parte que não desabou, né? Esses pilares aí, pessoal, eles foram reutilizados de um vídeo que eu acabei não fazendo o upload para o canal, e eles foram feitos simplesmente com pedaços de cano de papelão cortados e colados com cola quente, e com uma base e um topo feitos de EVA 6mm, que foi decorado com um pirógrafo ali para fazer aquele esquadrinhamento da pedra. Depois que o nosso modelo já está seco e com todos os elementos que a gente gostaria, a gente vai começar a adicionar as texturas nele. Para isso a gente vai aplicar então cola branca e a gente vai derrubar sobre essa cola branca cascalho fino para a gente simular pequenos pedregulhos e pedriscos que teriam caído durante o desmoronamento da muralha. Em seguida a gente também vai aproveitar para reforçar essa cola e polvilhar essa segunda camada de cola com areia peneirada. Essa é uma areia comum de construção e isso vai dar uma textura de terreno muito legal para a nossa peça. E uma vez que esses detalhes já tenham secado, é bom deixar aí de um dia para o outro secando, pessoal, a gente já pode começar a fazer a pintura. E a nossa pintura base ela vai ser feita com a tinta que a gente utiliza em todos os projetos, que é a tinta acrílico fosco de piso. A gente vai estar utilizando aí 2 ou 3 camadas, né, de mãos dessa tinta para a gente cobrir perfeitamente todos aqueles vincos que ficaram entre as pedras ali na fachada do nosso modelo. Já na parte do terreno a gente vai estar utilizando uma tinta guache marrom misturada com um pouquinho de cola, só para ela dar um acabamento levemente acetinado para a nossa peça, vai impermeabilizar ela também, e depois essa região aí vai ser recoberta com tintas e materiais que vão simular a vegetação. Como vocês podem ver aí, pessoal, agora o nosso modelo ele já está seco e a gente já consegue aí ter uma boa ideia de como é que vai ficar a aparência final dele. Eu particularmente estou gostando, ele está bem alinhado com aquilo que eu gostaria no início. E agora a gente vai dar seguimento aí para o restante da pintura. Eu acabei aproveitando aí, pessoal, para testar algumas miniaturas de Durepox e biscuit que eu estou fazendo, inclusive eu vou fazer vídeo delas aqui no canal também, para testar a escala delas com relação às casas que eu cortei ali, são casas de 2,5, né, aquela casa tamanho padrão que a gente utiliza no tabuleiro, e testar elas na frente da nossa edificação para ver se está tudo dentro de uma escala legal. Depois, pessoal, o que eu acabei montando foi um bloco de papelão revestido com um pedaço de caixa de pizza ali, só para criar uma estrutura rígida para a gente estar colocando as nossas portas. De um lado dessa estrutura eu montei uma porta de madeira com papel, que vai ser a porta da nossa cidadela. Quando a gente tiver que entrar numa cidade, a gente vai utilizar a porta de madeira. E do outro lado eu usei alguns elementos reciclados também para criar o que seriam os elementos de uma tranca numa porta de pedra, que é a porta que a gente vai estar utilizando aí quando a gente for acessar uma dungeon. Em seguida, pessoal, eu estou utilizando aí aquela velha tinta alumínio bem diluída com o pincel levemente sujo dela, para estar meio que esfumaçando essa tinta alumínio na nossa estrutura de pedra. Vocês não vão passar mais de uma demão em todo o modelo. A gente vai passar uma demão de tinta cinza em todo o modelo e algumas pedras, especialmente as pedras de tamanho maior, a gente vai passar 2, 3, 4 demãos até deixar elas com tonalidades diferentes. A mesma coisa a gente vai estar fazendo na nossa porta. E aqui no final, bem como eu falei para vocês, vocês conseguem ver o contraste legal que fica entre esse cromado que a gente passa, né, essa textura de pedra que a gente coloca, se a gente utilizar essa técnica de deixar as pedras menores mais escuras, as pedras maiores mais claras, a gente dá uma cara bem realista para o nosso modelo. Depois que a pintura desse esmalte sintético que a gente utilizou para fazer as pedras já secou, a gente pode estar pegando aí, pessoal, tinta guache verde em um ou mais tons, bem como a nossa serragem tingida de verde, que a gente já utilizou em outros vídeos. E a gente vai estar utilizando esse material esverdeado para dar uma cara mais realista para o nosso modelo ainda. A gente também vai estar utilizando tintas de tons verdes variados para cobrir aquela parte, né, parcialmente aquela região marrom ali do nosso terreno, onde a gente também vai passar cola e polvilhar a nossa serragem verde como a gente fez nos outros vídeos. E uma vez que ele tenha secado e a gente tenha adicionado os detalhes, esse aí é o resultado. Aqui está a nossa porta, pessoal, como vocês podem ver.
Eu passei um pouco de tinta marrom misturada com cola para fazer a textura da madeira, que foi escurecida com tinta preta também. E aí o nosso modelo já pronto, ó pessoal, ficou bem legal. Eu acabei utilizando ali 2 cores de serragem, né? Uma serragem comum misturada com tinta guache e cola também. A gente deixa secar ao sol e aí polvilha ali. E aqui vocês conseguem ter uma ideia bem legal aí do contraste que ficou a textura entre os vários tons das pedras, do nosso terreno e da vegetação que a gente adotou também. Aí, como vocês podem ver, a gente está colocando a porta da cidadela. Quando a gente for entrar em uma cidade, a gente vai descrever, por exemplo, as portas de uma grande cidade, né, de uma grande cidadela se abrindo para os nossos heróis, a gente vai estar utilizando a face que tem a porta de madeira. Quando a gente for descrever a entrada em uma dungeon trancada com um antigo mal a ser combatido no seu interior, a gente vai estar colocando essa porta de pedra com o crânio ali, que foi um crânio feito com Durepox. E com isso a gente vai conseguir aumentar bastante a visualização e a imersão da experiência, tanto para o mestre quanto para jogadores, dentro da aventura que eles estão jogando. É bem interessante lembrar aí vocês também que esse modelo ele pode estar sendo utilizado sem a porta, né, como se ele fosse só uma ruína também. Esse seria um terceiro uso para esse modelo. E o quarto uso para esse modelo seria o de encaixar na parte de trás ali um telefone celular com um efeito visual brilhoso na tela, para que a gente conseguisse nessa estrutura simular um portal mágico. Com isso a gente tem uma peça que pode ser utilizada para 4 objetivos. E o uso de portal é muito versátil porque ele pode permitir o teleporte, né, entre áreas, entre mapas, entre dimensões, o que vai facilitar bastante a narrativa das nossas histórias e também a duração das nossas sessões. E esse foi o resultado do nosso projeto de hoje, pessoal. Como vocês conseguem ver aí nas fotos agora, a gente tem um comparativo entre todas as fachadas possíveis, né, do nosso modelo. Lembrando que a gente pode também, aí, aproveitando que a porta na parte de trás ela é acoplada, a gente pode estar construindo N outros tipos de porta para N outros tipos de uso para esse nosso modelo. E esse foi o início do nosso projeto Dungeon, pessoal. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos sobre RPG no canal a construção de todos os grandes salões, os corredores, as armadilhas, o mobiliário e inclusive as miniaturas de uma dungeon completa para a gente jogar. E se você assistiu o vídeo até aqui e por acaso gostou do nosso material, peço que por favor você considere deixar uma curtida no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar ele com seus amigos nas redes sociais. Para você é uma coisa muito simples de fazer e para nós dá uma força e uma motivação enorme de continuar trazendo esse tipo de material aqui para vocês. No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Johan, fico por aqui e até mais.